20, você tinha 18. Eu tinha 18 anos quando eu casei. Olha só, com 18 eu ia fazer 19 anos. Quando 18 anos de idade eu casei com a minha esposa. E a gente casou, a gente foi morar com o irmão dela e tal. Então a nossa vida, o nosso começo foi muito difícil, porque só quem é mochileiro, que foi morar na casa de um de favor, foi morar na casa de outro de favor, sabe o perrengue que é, né? Então a gente morou um tempo com o irmão dela, então a gente sempre lutou para ter uma vida, como você também que está assistindo esse podcast também sempre sonhou, ou está sonhando em ter uma vida estável. A gente queria ter o nosso carro, eu não tinha carro, eu tinha uma moto. Então, logo veio a Emanuele, que é a nossa filha. Então, a gente colocava a Emanuele no meio da moto para ir para a igreja. Então, a gente, né, sempre frequentamos igrejas. A gente, para poder sair, para poder ir numa pizzaria, botava a menina no meio da moto. Então, assim, a gente teve um começo do nosso casamento muito difícil, né? Difícil. Que a gente, por questão financeira, né? Moramos com as pessoas, né, com os parentes. Foi uma situação bem difícil, né? Quando a gente casou. Financeiramente, é porque a Cristiane, você teve que ficar logo com a Cristiane, ficou com a Emanuele. Logo, né? Ficou com a Emanuele. E eu tive que trabalhar, só porque o salário que eu ganhava não era... Eu lembro uma vez que a gente morava em uma cidade que não tinha nem janela, porque era uma loja. Lembra daquele centro comercial? Né? Lembra que não tinha janela? A gente ficava o dia todinho, não via o sol, parecia uma penitenciária, né? Sim. Porque não tinha, era uma sala era uma galeria onde tinha loja. E aí o irmão dela, a gente veio de uma situação complicada, que a gente saiu de uma cidade, e o irmão dela conseguiu pra gente, e era o dinheiro que eu recebia, era 450, se eu não me engano, de aluguel era 400. Acho que era, por aí, eu lembro. E incluso, acho que nem tinha que pagar a energia fora parte ainda, né? Porque... Tinha que pagar a energia fora parte. Fora parte. E aí... Energia e água, sim. E aí eu recebia, na época, 560, que era o salário mínimo. Chegava em casa, a gente comia galinha só ensopada todo dia. Galinha com açúcar, que ela faz a galinha com açúcar. Por isso que hoje só galinha com açúcar é boa, né? Todo dia galinha ensopada com arroz. Galinha ensopada com arroz e batata. Que a gente não tinha dinheiro para fazer e ficava pedindo coisa para um. Então, como a gente passava muita dificuldade na vida, a gente chegou a um certo ponto que a gente descobriu que dá para fazer salinha italiana. A gente ficava com aquela expectativa, pô, vamos começar a nossa vida fora? Né? Porque, né? A gente via... Querida, nós tínhamos um sonho, né, de vir para fora. Nós sempre, né, a gente... Do nada, né, um dia nós estava morava atrás da casa da tua mãe. Aí eu lembro muito bem, perfeitamente, que nós estávamos sentados assim na mesa. E eu falei, olha, Renato, a gente poderia juntar todas as certidão, né? Eu tenho um tio que ele tem todas e tentar, né? A gente tem um sonho e tentar, quem sabe dá certo, né? Quem sabe a gente muda de vida, né? Porque a gente passa uma situação muito difícil. E do nada, na mesma hora, eu lembro que a gente subimos na moto e fomos. Nós já tinha Emanuele, né? Pequenininha. Tinha Emanuele pequenininha. Acho que ela já tinha um ano. Tinha uns 4? Uns 2. 2, né? Uns 2 anos ainda. Uns 3? Por aí, uns 3. Aí, só sei que a gente pegou e subiu na moto. Porque eu sou assim, né? Eu sou muito decidida. Quando eu boto uma coisa na cabeça, eu vou e faço. Aí eu assim, não, vamos agora. Aí a gente pegou, subiu e fomos lá. Daí deu certo, né? O meu tio já veio pra fora, tinha feito toda a documentação, né? E, não, vocês podem ir, eu aprendi 3 línguas lá fora e vai dar certo. Ao menos teve uma pessoa, né? Que acreditou. Que acreditou. Que disse, não, vai, né? Vocês são novos, aproveitam, né? E me encorajou, né, aquilo ali. Aí eu peguei, juntei todas, ele me deu todas as fotocópias, né, que tinha. Eu trouxe, aí na época nós estávamos numa igreja, nunca me esqueço. Aí do nada, Deus faz tudo assim, né, as pessoas vindo no nosso caminho, na hora certa. Do nada a gente encontrou uma mulher, né, que ela fazia cidadania. Isso. E daí eu não lembro bem certinho ali como é que foi esse negócio que a gente descobriu que ela mexia com isso, né? A que ponto a gente estava conversando com ela e ela falou que trabalhava, né?
com cidadania. Não, é assim, a gente estava numa igreja, e um pregador olhou para mim e disse: olha, prepara as malas, vocês dois, vocês casal aí, que eu vou levar vocês para Itália. E ela estava no culto. Aí quando terminou o culto, ela pegou, eu já conhecia ela já conhecia ela de vista. Ela disse: vai lá em casa, quero conversar contigo. Aí nós fomos lá na casa dela. Ela disse: olha, vocês têm descendência? Eu falei: o que é isso, descendência italiana? A gente nunca viu falar disso. Nada. Aí lá, eu sei de um tio meu, assim, que parece que teve na Itália, então vai mexer. Eu falei: mas eu também acho que vamos começar pela tua esposa, que acho que vai dar mais rápido, mais fácil, porque já mexeram. Melhor pegar um processo já em andamento do que começar do zero. Aí foi aí que a gente foi na casa do seu tio. E ela depois, porque a gente já tinha tudo já, né? A gente levou toda a cópia da documentação. Não tinha tudo pronto. A gente pegou só as cópias que ele deu e levamos para ela. E ela disse, né? Porque a gente era tão ignorante, a gente pensa que é algo tão difícil. Não é tão fácil, né? E a gente ficava assim, nossa, com a cabeça fechada. E aí ela foi conduzindo a gente, ó, tá tudo aqui. Você vai nesse cartório. Aí eu pegava a moto. E você deixava... Fomos para várias cidades buscar certidão da minha mãe, do meu tio, e achamos todas, né? Aí começamos a montar ali o processo, ela montou, e foi onde que, né? Então, assim, essa é a ponta do iceberg. Porque naquela época, para você apostilar, hoje é muito mais fácil. Você vai no cartório e apostila, né? Mas naquela época, para você apostilar a documentação, só os consulados tinham essa autonomia. E aí a gente passou na mão de alguns mafiosos. O que eles faziam? Cobravam na época 18 mil reais para antecipar a fila. Né? Mafiosos, né? Que a grande parte já foram presos. Mas, de fato, eles conseguiam. Eles tinham uma treta ali dentro do consulado, né? E aí eles antecipavam a data, mas tinha que pagar 18 mil. E eu não tinha esse dinheiro. Então, para mim, na época, foi muito frustrante, porque eu não tinha. Aí, depois, eu conheci um outro cara que está preso hoje na Itália, que eu vou estar contando isso, tá? Na próxima terça-feira, ou nessa próxima semana que vem, eu vou estar passando o vídeo da prisão desse cara. E eu me encontrei com ele e ele me cobrou 45 mil reais para conseguir a minha cidadania e nem certidão ele pediu. Ele disse: não, só me paga 45 mil, vai para Itália que eu te dou o passaporte italiano. Assim, com aquela autoridade. Aí, quando eu vi que o negócio era furada, eu falei: pô, não vou entregar meu sonho na mão de um vagabundo, né? O cara é malfeitor. Eu falei: não, tudo bem, eu vou ver. Pô, depois a gente foi estudando, aprendendo. Pô, como é que ela vai me dar cidadania italiana sem eu nem entregar a certidão dos meus avós para ele? Então, em 2017, 2018, ele foi preso, em 2017, aqui na Itália. Então, a gente começou a ver que tinha essas empresas de assessoria que lidava com os nossos sonhos, mas quanto mais a gente mostrava que sonhava com a Itália... Engraçado que quando a gente ia nessas empresas, você começava a falar: eu já estive na Itália, a Itália é linda. Aí os nossos olhos enchiam de lágrimas, daí que eles cobravam mais caro. E aí eu vou resumir a história, que a gente não tinha dinheiro para comprar, porque assim, a gente começou em 2012 e o agendamento no consulado foi para 2016. 2016, 4 anos de espera. Eu desisti de tudo e eu falei para minha esposa: pô, se existe realmente um Deus... Ele falou, ele vai fazer. E um dia eu abri o meu e-mail, que eu fiz o cadastro pelo meu e-mail, né? Tinha uma mensagem do consulado lá. Eu liguei para essa mulher e disse: o consulado me respondeu, deve ser spam. Ela: Renato, mentira, manda para mim esse e-mail. Eu mandei para ela: menino, eles estão chamando para você ir lá. É impossível isso acontecer. Ela falou para mim: só um milagre para acontecer isso. De 4 caiu para 0. De 4 caiu para 2 meses. Foi 2? Porque depois de 2 meses que eu fiz o agendamento, eles responderam. E me cobraram, nunca esqueço, que eu que fiz o depósito, R$ 602,90. Ou seja, ao invés de pagar 18 mil, eu paguei 602, pagar um corrupto. Eu esperei em Deus, né? Confiei na promessa e paguei 602,90. Ou seja, olha a diferença. E aí eu mandei a documentação por Sedex, né? Quando eu peguei, o consulado marcou o agendamento para eu poder retirar a documentação. Isso a gente pulou aqui, a questão que a gente montou, traduziu, apostilou, que essa questão técnica você tem que aprender comigo todas as terças-feiras. Se você não é inscrito, se inscreve no canal.
todas as terças, quartas, isso depende muito do que eu viajo. Eu vou pro sul da Itália, eu vou para Roma, eu viajo muito. Então, quando eu não faço na segunda, na terça, na quarta, um desses 3 dias eu vou postar vídeos com conteúdos técnicos explicando para você como você pode começar o seu processo sozinho. Então, a gente pulou isso aqui para não alongar o podcast. Quando eu viajei para Curitiba, eu me bati com esse malfeitor lá dentro do consulado. Coisa incrível. Eu tava sentado, ele olhou pra mim. O que é que você tá fazendo aqui, rapaz? Com aquela prepotência, né? Pô, quem agendou pra você? Aí eu olhei pra ele e disse assim, o que você tá fazendo aqui? Aí ele olhou pra mim, não, o que você tá fazendo aqui? O mesmo que você. Só que você veio pegar documento dos outros. Eu vim pegar o meu documento. Quem você pagou? Ninguém. Com quem você falou? Com o maior de todos, que você ainda não conhece. Ele ficou com aquela raiva. Eu ignorei ele, né? Não tinha lugar para sentar. Eu sentei, eu falei, você deve estar muito cansado, você é andarilho, né? Senta aí que eu tô repousado. Tô cansado, que eu fui de ônibus, né? Até Curitiba eu fui de ônibus. Levantei, porque eu não queria ficar... não queria ficar próximo dele. Aí me chamaram, Renato, o rapaz falava em italiano, e eu fiquei maravilhado, buongiorno. Eu aprendi como me comunicar com ele ali na hora. Buongiorno, doutor. Ele pegou e disse, aqui tá a documentação. Peguei a documentação, trouxe embora. E a gente não sabia que ali começava uma outra saga, porque a gente já tinha documentação. Não precisava esperar todo aquele tempo. Mas ainda, isso foi em 2012. Né? A gente levou 4 anos porque a gente não tinha dinheiro para poder viajar. Né? A gente não tinha. Então, lembra quando das vezes a gente... Por isso que tem que ser um sonho. Por isso que a Vinícola hoje é diferenciada. Porque a gente trabalha com sonho de pessoas. Né? A gente passou por isso. Sim. Lembra que a gente sentava assim, ficava olhando pra cima? Quantas vezes a gente sentava fora de casa, olhava pro céu e quando passava o avião a gente dizia, daqui a pouco é nós, vamos estar lá. Daqui a pouco é nós. A gente sonhava, né? E tipo, olhava para aquele avião e dizia, eu creio que eu vou estar lá. Muito lindo. E as pessoas riam da gente, né? Quantas vezes as pessoas ouviam a gente assim, ficava rindo. Eu lembro que muitas pessoas chegavam para mim, para Cris, e falavam assim, vocês nunca vão. Vocês não vão conseguir. E olha, se vocês conseguir, eu vou me prostituir. Olha que palavra pesada. E parentes. Olha que palavra pesada, né? Por quê? Porque nós não tínhamos recursos financeiros além do nosso sonho. Então eu tive que trabalhar com bastante dinheiro e tal. Aí, resumindo, se passaram 4 anos, né? Passaram ali para 2015, aproximadamente em 2015, a gente falou, nós vamos conseguir viajar. E aí o que acontece? Eu não conseguia vender o carro, eu tinha uma moto. Olha como é que as coisas são lindas. São lindas.